Agora vamos ler o jogo. Vamos ler o jogo. Eu sei, e já até comentei em entrevistas, que o governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho, tá? O governo americano liga pro PCC. Isso eu tenho informações pessoais. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento, tá? E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. Tá? Então há um jogo complicado, entretanto positivo, com o Luiz Inácio Lula da Silva, em que o Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona, e o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário. Então o Lula, ele tá tendo que jogar o jogo dos Estados Unidos. Então não é que o Trump tenha assim um grave problema com o Lula. Lógico que ele gostaria de ver um agente ainda mais submisso que o Lula ocupando a presidência do Brasil agora, que seria o Flávio. O governo Trump adoraria ver o Flávio, porque o Flávio seria basicamente um puxa-saco dele comandando a segunda nação mais importante do continente inteiro. Capite? O Lula é submisso, porque tem que ser em alguma medida, porque o Brasil é um país frágil. O Brasil ele não fez nada de lição de casa em termos de soberania. O Lula é uma piada. O Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir, o Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ok? O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro, porque o Joesley Batista assim o decidiu com o Lula e com o Trump. Lá no fim do ano passado, tira o Tarcísio, é bom pro Lula que não seja o Tarcísio, bota o Flávio perde pro Lula. O Flávio mantém a aliança e a boa relação que ele tem com a família Trump e deixa o Lula ganhar. Todo mundo saía ganhando com esse acordo e todo mundo saiu ganhando com esse acordo. O Flávio Bolsonaro, nesse sentido, seria um títere dele. Então o Trump tem uma relação dúbia. A relação pra eles, eu vou colocar aqui, é dúbia. Então o Trump, ele solta ali, né? Vou transformar o PCC, o Comando Vermelho, em entidades terroristas, não sei o quê, e terroristas internacionais, porque isso tem um efeito em solo americano também. Aí o Lula vai lá e se adapta. Vamos ter que fazer acordos de cooperação com a CIA, papapi, papapá. O ministro da Fazenda do Lula já falando em cooperação com o governo americano e tal. E aí o Flávio vai e tira uma foto, né? E aí eles fazem, né? Vamos colocar aqui um joguinho de cena muito bacana. A fotinho tava ali pro Flávio, mas é uma fotinho cada vez mais constrangida. E aqui é um outro ponto que eu queria colocar pra vocês. Formalmente, o presidente da República americano, o Trump, não pode declarar apoio ao Flávio. Aquela foto foi uma bela de uma forçação de barra. Porque do ponto de vista diplomático, aquilo seria um incidente diplomático se fosse tratado como uma declaração de apoio. Tanto que o governo Lula e a imprensa entram em contato com o governo americano e o governo americano deixa muito claro, deixa expresso que o Flávio não teve nenhum tipo de atuação nesse caso. Ok, capite, todo mundo compreendeu? E aí, na semana seguinte, vem essa taxação. Essa taxação é resultado do estudo que o governo americano fez lá da briga do ano passado, tal, e ela é colocada novamente na mesa. E aí os interesses americanos são colocados novamente na mesa. Eles estão falando que coisas que vão do PIX à pirataria, do interesse das Big Tech americanas diante do Xandão, até taxação de produtos americanos aqui no Brasil. Aquilo lá representa um reposicionamento dos Estados Unidos nesse jogo, mas representa um alívio para o Lula. O Lula, ano passado, ele aumentou a popularidade dele mediante a taxação oriunda do Donald Trump. O Lula, quando colocou, o meu país está sendo taxado, está sendo alvo dessa injustiça, não sei o quê, o Lula aumentou a popularidade. E eu preciso lembrar para vocês que na cabeça do Lula e do Sidônio e da equipe dele, ganhar a eleição significa flutuar entre 3%. O Lula precisa virar 3% dos eleitores que estão antipetistas para o lado dele para fazer um voto útil nele no cenário contra o Flávio, que aí ele ganha a eleição. É pouco. E esse tipo de aceno em que o Lula está enfrentando o imperialismo e tal, é bom pro Lula.
Pro Trump é bom também que mostra que ele tá posicionando as relações comerciais dele com o Brasil em novos termos. E eventualmente, do ponto de vista material, sendo de qualquer jogo de cena, posiciona ambos para fazer um acordo sobre terras raras. Ok? Então o cenário é um cenário, como eu posso colocar, complexo, que as pessoas não estão entendendo por completo, mas que teve um pequeno benefício pro Flávio na semana passada, um respiro, e agora um benefício que pode ser permanente pro Lula nos próximos 2 meses. Especialmente se o Lula se colocar como alguém que vai resolver um problemão. Se o Lula, combinado com o próprio governo americano, combinado com o Departamento de Estado, e aí eu tenho que agora mover os pauzinhos para obter as informações e trazer para vocês. Se o governo Lula criar a seguinte historinha, tô sendo taxado, tal, pá. E aí, paralelamente, ele vai nos Estados Unidos e obtém um acordo com o Trump, como começou a sair na imprensa. Aí o Lula mostra que ele é o adulto na sala, que o Trump fala grosso, mas ele vai lá e resolve, que diferente do Flávio ele não é puxar saco. Este é o cenário que eu considero mais provável para as próximas semanas. Tá? Esse é o cenário. Digite 1 se vocês concordam com a minha leitura, digite 2 se não concordam com a leitura. Volto a colocar. Eu mesmo quero confirmar essa minha leitura de cenário com conversas com nossos amigos lá dos Estados Unidos. Tem muito amigo nos Estados Unidos que vai poder me dar, né, pequenos detalhes aqui. Tá? Like na live, pessoal. Estamos só com 6 mil pessoas aqui na live, pessoal. É muito pouco. Se estivesse no canal do MBL, 3.900 likes. Então, deem like e compartilhem a live com todo mundo, tá? Perfeito. Um cara botou igual ele fez com o Bush. Exato. Todo mundo tinha muito medo como seria a relação do Bush, George Bush, filho, com o Lula após o Lula ter sido eleito em 2003. Né? O Bush tinha sido eleito em 2000. E, cara, a relação foi ótima. Pontuar bem os Estados Unidos. O Lula sabe muito bem jogar o jogo do minoritário, do mais fraco. O Lula é sindicalista. Entendem? Né? O Lula, o sindicalista, ele defende uma força, em tese, hipossuficiente para obter um acordo. Ele gera uma dificuldade para conseguir obter um acordo. Hoje, no comando de uma nação que é hipossuficiente quando comparado dos Estados Unidos, ele se comporta dessa mesma maneira. Então ele vai tentar obter um acordo que o beneficie. Ele já fazia isso nos tempos de sindicato. Quem era o Lula nos tempos de sindicato? Era um cara que gerava uma greve, fazia um acordo com o dono da empresa, botava uma graninha no bolso, virava para os funcionários, conseguia um acordo, sou um herói. E jogo que segue. Ele se beneficiava. O que o Lula está fazendo agora, como presidente da República, é a mesmíssima coisa que ele fazia em idos de 78, 79, quando ele era líder sindical. Ó, o pessoal falou que saiu uma bomba do Intercept, vamos ver? Será que não é essa daqui que eu já tenho, ó? É a do Zettel, gente, que vocês estão falando, ou é mais uma? Vamos ver. É essa? Se for a do Zettel, a gente já tem. Eu vou abrir o Intercept aqui pra gente ter certeza. Enquanto isso, like na live. Deixa eu ver. 21 de janeiro de 2025. Fabiano Zettel manda. Irmão, fala comigo. Me dá um norte? Mesmo que seja, não faz P nenhuma até eu voltar. Dona Evorcaro, oi. Aí o Zettel manda, oi. O Evorcaro, vamos fazer tudo. Dá quanto? O Zettel, total, 55 milhões. Manda quanto? Paga o quê? Eu vou mandar e você resolve. Félix já falou que não vem, pra você saber. Aí o Evorcaro, o filme tá nesse negócio? Avisa todo mundo que vai na sexta tudo. Aí o Zettel, não, porque o fluxo é gigante. 2,5 de dólares. O que é 10 parcelas de 2,5 milhões de dólares? São 25 milhões de dólares? Aí temos essa aqui. Aí o Vorcaro, filme você pagou? Ele, irmão, não veio R$1, tem 3 semanas, paguei foi nada. Aí o Vorcaro, putz, e filme não está na lista de 55,5 milhões. Aí o Vorcaro, esse é o mais importante disparado, não pode falhar mais. Aí o Vabs Neto, soma o valor amanhã ou deixa de pagar algumas coisas. Ele soma, ok. Ih, cara, eu vou te falar, tá? Eu não achei flop nada. Cara, o que tá dado aqui é o seguinte, claramente que o filme não... Ó, pro Vorcaro falar que isso é muito importante pra ser pago, e pro Zettel já deixar claro que não tem filme no meio, é que aquele dinheiro que ele pagava pro Flávio, claramente era uma propina para algum favor ou algum acordo político que estava sendo tratado. Ponto. Tô errado? Certíssimo. Não é sobre filme. Aliás, tá, eu até falei isso no Morning Show, que é difícil conversar lá naquela confusão, mas assim, claramente... O filme é uma desculpa. Lógico que querem fazer um filme também,
Mas o filme é uma desculpa. O volume não justifica. O filme é uma desculpa para essa circulação de dinheiro que está sendo usada. Para algum fim que envolve enriquecimento ilícito de algumas pessoas, sim. E 2, que envolve... Né, eu já falei em caixa 2 de campanha, mas vamos ver o que é. Mas tem um outro elemento, que é... Pra que isso é tão importante pro Vorcaro? Por que diabos o Vorcaro quer colocar dezenas de milhões com muita intensidade nesse filme? Donana? E parece ser uma prioridade muito forte, né? Não é? A conversa mostra um senso de conversa urgência mostra, exatamente. nas partes. Então, o que o Flávio fez pra ele estar tão... Eu repito, alguém coloca aí no chat, o que o senhor Flávio Bolsonaro fez pra justificar toda essa sangria desatada? Pra justificar uma grana dessa monta, é óbvio que foi algum tipo de favor. Foi um favor com a Suprema Corte, foi um favor no Senado, foi um favor junto ao BRB. Lembrando que o Flávio Bolsonaro era parceiro do cara do BRB. Foi um favor, posso falar, um mais quente do que esse? Cláudio Castro comprando, a Previdência do Rio de Janeiro comprando títulos podres do Banco Master. O Cláudio Castro era um parceiro direto do Flávio Bolsonaro. O Cláudio Castro era do PL. Ele seria candidato ao Senado com o apoio do Flávio Bolsonaro. Ele comprou, checa ali quantos bilhões foram da Previdência do Rio. Foram alguns bilhões. Uma propininha, assim, você pagar 500 milhões de propina pro Cláudio Castro, pro Flávio Bolsonaro, perto de 10 bilhões de título podre, não é nada. A autarquia investiu cerca de 3 bi. De 3 a 3,7 bilhões nos cofres da Previdência. E aí? Será que foi isso? O que Flávio Bolsonaro fez pra Daniel Vorcaro e Fabiano Zé estarem tão desesperadas em pagar esse valor? Gente, não é a vontade deles em investir no cinema nacional, galera. Vamos ser, sabe, todo mundo é adulto aqui. O Flávio Bolsonaro e a turma dele teve que entregar alguma coisa. Volto a colocar. O que pode ter sido entregue? Será que isso tem a ver com um acordo com o Cláudio Castro? A Previdência do Rio de Janeiro comprar título podre do Banco Master é basicamente injeção na veia do Banco Master de bilhões, foram 3 bi, foi da Previdência Carioca. Isso. Tá? O Flávio Bolsonaro, não digo que ele tem ingerência, mas ele tinha muita parceria com o presidente do BRB, que comprou mais, foi 5 bi? Ó, 3 bi no Banco Master, só a Previdência do Rio. Por favor, veja quanto o BRB comprou. Eu acho que foi 5 bi. Não, quantos títulos? BRB comprou quantos de títulos do Banco? Aqui, ó. 30 bilhões em ativos do Banco Master. Gente do céu. Gente. É um dinheiro inimaginável. É um dinheiro inimaginável. Os títulos do Banco Master são títulos. São títulos. São papéis de Banco Master. Que eles têm que ser saldados, entendeu? É como se fosse uma dívida, um debenture. Você emite eles, você joga no mercado e as pessoas compram esses títulos. Elas compram esses títulos com a expectativa do quê? Deles valorizarem, deles serem liquidados, entendeu? Pois bem, o Vorcaro, no caso, ele saiu metendo um monte de título na praça, pagando, né, um valor muito maior do que o CDB. Era 140% do valor do mercado. Ele tá pagando mais, ou seja, a pessoa que comprasse o título ia ter um grande lucro. Mas a ideia dele nunca foi pagar nada, era pedalar todo mundo. Então ele pegou isso, que era um título podre, que não seria liquidado, como não foi, e enfiou 3 bi na Previdência do Rio. Tem que ver certinho se foi 30 bi que foi comprado pelo BRB. Tá? Porque eu sei de 5 bi que já é bem problemático. O lance que rola é muito, muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, uma comissão de 100 milhões para um, Donana, de 200 milhões para outro, é dinheiro de pinga, porque ele vai dar calote nesse valor. Como deu. O FGC teve que pagar 41 ou 45 bilhões de reais. Então, naturalmente, vou colocar aqui, naturalmente, se você está dando calote nesses valores, o que é 100 milhões aqui, o que é 200 milhões ali? Você está falando de coisas na casa das dezenas de bilhões.
Então, isto explica essa relação, tá?